Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Matemática Aplicada 1 do curso de Eletroeletrônica. Vou pedir a vocês que estejam com caneta, lápis e papel para as anotações e se surgir alguma dúvida, vocês possam estar postando nos nossos fóruns de dúvidas relativos a cada aula. Vamos passar agora ao estudo das funções. Funções polinomiais de segundo grau, ou função quadrática, também chamada simplesmente de função de segundo grau. Bom, como o próprio nome diz, o x é elevado a 2, e geralmente ela é expressa dessa forma: f de x é igual a que multiplica x elevado ao quadrado, mais b que multiplica x, e somado com c. A função de primeiro grau é uma reta, mas na função de segundo grau, até mesmo pelo fato de também existir em geral duas raízes, é uma curva. Podemos chamar essa curva de parábola, que tanto pode estar virada para cima, em forma de U, ou para baixo, como se fosse um U ao contrário. Para definirmos a função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, da forma que aí se apresenta, f de x, que é igual a ax elevado a 2 mais bx mais c, os termos a, b e c obrigatoriamente devem ser reais e diferente de zero. Saibam vocês que um dos primeiros registros de estudo sobre equação do segundo grau vai aparecer na Mesopotâmia, com o povo babilônico. Segundo um autor chamado Boyer, no ano de 1930, Niels de Baer revelou várias equações quadráticas que foram tratadas pelos babilônicos. É um dos textos mais antigos, textos de problemas. Um dos problemas apresentados era questionado o seguinte: eles queriam saber qual o lado de um quadrado, sabendo-se que a área desse quadrado menos o lado resultava em 14, 2,30 elevado a 2. Bom, pessoal, é natural estranhar esse valor como está aí. O número 14, 2,30 é um número na base 60. Os babilônicos usavam um sistema de numeração posicional e de base 60. Nessa notação de base sexagesimal, eles usavam ponto e vírgula para separar a parte inteira da fracionária e a vírgula para separar posições sexagesimais. Este valor 14, 2,30 equivalia o mesmo que dizer 870 na nossa tão utilizada base decimal. Desenvolvendo esse problema, temos aí que a área menos o lado é 870. Assim, podemos passar o 870 que está positivo do lado direito da equação, igualdade, né? Lembram-se das regras, para o lado esquerdo, trocando o sinal. E aí temos a equação de segundo grau para ser resolvida, onde o valor que pretendemos saber, qual é, o x, está em um dos termos elevado ao grau máximo 2. Sendo assim, a equação é de segundo grau. Tanto os babilônicos quanto os gregos estudavam esse tipo de problema. Na Idade Média, na Índia, Brahmagupta apresentou várias resoluções gerais para resolver equações quadráticas, inclusive com raízes negativas e nulas. Destacam-se também os árabes, como o Mohammed Ibn Musa, mas hoje em dia, para resolvermos esse problema, a fórmula mais conhecida é de um matemático chamado Bhaskara, que viveu de 1114 a cerca de 1185 do século XII, e foi considerado um dos mais importantes matemáticos da nossa história. Ele morreu em 850 e deixou escrito muitas obras também sobre astronomia e matemática. Diante desses problemas hoje, podemos facilmente resolver utilizando a fórmula de Bhaskara que aí se apresenta. Vejam, o x vai ser o resultado da divisão de b, em sinal contrário, mais ou menos a raiz de delta, delta que é o b elevado ao quadrado, menos 4a que multiplica c. Tudo isso sobre 2 que multiplica o a. Lembrando que como temos o mais ou menos, a primeira vez fazemos a conta utilizando o sinal mais. Chamamos esse resultado de x'. E a segunda vez,
fazemos o mesmo cálculo, porém, apenas trocamos o sinal de mais pelo sinal de menos. Chamamos esse segundo e novo resultado de x, duas linhas, ficando assim a conta feita duas vezes. Por isso existem dois sinais, um de mais e outro de menos, nessa fórmula. É isso aí, pessoal. Chamamos de zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau os números reais de x, tais que f de x é igual a zero. Então, ax elevado ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Sendo assim, basta as raízes da função são as soluções da equação do segundo grau, igual a zero, as quais podemos encontrar pela fórmula dada. Como normalmente aparecem duas raízes como solução, a curva tocará o eixo de x duas vezes. Tranquilo, né? Só reforçando, temos que x' é o mesmo que b em sinal contrário, mais a raiz de delta sobre 2a. Vamos resolver depois do x', o x duas linhas, que é b, em sinal contrário, menos a raiz de delta sobre 2a. Como pela fórmula de Bhaskara, nós podemos ter várias situações diferentes de resposta. Vejamos então como fica a situação específica do delta. Se delta, ao ser calculado, for um valor positivo, maior do que zero, teremos as raízes reais e raízes diferentes. Caso o delta for igual a zero, teremos raízes reais e raízes iguais. E se o delta apresentar um valor negativo, como o delta será o valor que extrairemos da raiz, não haverá raízes reais. E aí nós teremos uma situação que fica um pouco complicada. Assim, para efeito de uma melhor aprendizagem, vamos trabalhar apenas com as funções de segundo grau que resultem num delta positivo ou igual a zero. Tudo bem, turma? É isso aí. Aproveitamos aqui para dar outras dicas que podem ser bastante utilizadas também na resolução de alguns exercícios. Temos a primeira fórmula aí indicando que a soma das raízes é igual a b em sinal contrário sobre a. E na segunda fórmula dada, a multiplicação das raízes também pode ser obtida pelo termo c dividido pelo termo a. Fica aí a dica necessária em alguns casos. Apresenta-se aí na figura abaixo o estudo sobre o termo a. Caso a seja positivo, a curva aparece como indicado, com um ponto de mínimo, ou seja, um valor menor do que este indicado pelo ponto mais baixo da curva, que denominamos de vértice. Não poderá ser obtido utilizando-se assim um valor mais baixo nessa mesma função. A curva aparece de fato um 1, e nesse caso de a ser negativo, menor do que zero, a curva aparecerá conforme o segundo desenho mostrado. Uma curva em forma de U ao contrário, com um outro ponto, dessa vez de máximo, ou seja, um valor determinante do maior valor que a função pode apresentar como ponto de máximo. Observem bem o desenho das curvas, pois trataremos desses pontos, máximos e mínimos, em nossos exercícios. Para que possamos calcular na curva da função polinomial de segundo grau, do ponto de máximo ou do ponto de mínimo, temos que calcular o vértice da parábola, nome dado a esse ponto de máximo ou mínimo da curva. Bastando para isso, utilizarmos os coeficientes da função. O vértice, ele é um ponto calculado conforme os valores de x e de y da função. Para calcularmos o valor do x, basta usarmos a fórmula de b, em sinal contrário, dividido por 2, que multiplica o a, e teremos o valor de x. Para se encontrar o valor de y, basta dividir o valor de delta, em sinal contrário, por 4 vezes a. Ao acharmos o ponto P de x, y, teremos o ponto exato de máximo ou mínimo, conforme já foi anteriormente, do sinal do termo a.
Dadas as fórmulas, fica fácil a representação do gráfico com o cálculo dos valores de x e de y, para o ponto de mínimo ou máximo da curva, para o vértice e o coeficiente c, o termo que vem isolado, que é onde a curva cortará o eixo x, eixo também chamado de eixo das ordenadas no plano cartesiano. Encontradas as raízes da função e o vértice, com base no sinal do termo a, já podemos desenhar o gráfico de uma função de segundo grau. Vejam aí a primeira figura. Temos uma parábola com o ar maior do que zero, positivo. Existe um ponto de mínimo dado pelo vértice, montados a partir dos pontos de x e y. Vejam aí na bolinha amarela que em cada eixo e que aparece a bolinha preta também. Onde está o vértice? Abaixo temos uma outra função com ponto de máximo, pois o a é menor do que zero, negativo. A partir também dos valores encontrados para x e y, utilizando essas fórmulas aí dadas. Vamos, a partir da segunda imagem, verificar outras situações com diferentes valores do termo a e o valor de delta. Observem todas as imagens da segunda figura, mais clara, onde podemos ver do lado esquerdo delas, temos o valor de a positivo e o ponto, nesse caso de mínimo, com a variação no valor do delta. Para a primeira da esquerda, o a é positivo e o delta é menor que zero, ou seja, negativo. Notem que a curva não chega a tocar o eixo de x, fica em cima do eixo de x no lado positivo dos valores referentes ao y. A do meio e à esquerda, o a é positivo, a curva continua em forma de u, mas o delta é igual a zero, a curva toca o eixo de x. Já a terceira figura à esquerda tem o a positivo e o delta também positivo. Notem que a curva é atravessada pelo eixo x, ficando o ponto de mínimo no lado negativo dos valores y. Com relação às três imagens à direita, o que ocorre é que quando o a é menor que zero, ou seja, negativo, a primeira imagem à direita mostra a curva abaixo do eixo de x. Notem que a é menor que zero e delta é menor do que zero. Aparecem apenas valores negativos referentes ao y. Já a imagem à direita do meio, o a é menor do que zero e o delta é igual a zero. Temos aí uma curva com um ponto de máximo tocando o eixo x. Também toda a parábola aparece no lado negativo, em relação ao eixo y. Observem bem aí, turma. Já na última imagem, quando o a é negativo e o delta é negativo, temos uma curva com ponto também de máximo, atravessada pelo eixo x. Vejam bem esses desenhos, pois ajuda melhor a compreender as funções. Aproveitamos aí para lembrar que a interseção da parábola, a curva, com o eixo, que também chamamos de eixo das ordenadas, a parábola vai interceptar o eixo das ordenadas, sempre quando temos o valor de x igual a zero. Ou seja, se x é igual a zero, ao substituirmos na expressão geral da função de segundo grau, teremos que ax² mais bx mais c ficará vezes zero ao quadrado, que é igual a zero, somado com ax, que é igual a vezes zero, que é igual a zero, também, e sobrando apenas o termo c. Logo, a parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e c. É isso aí. Bom, turma, vamos fazer o gráfico de uma função de segundo grau. Temos aí a função menos 2 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 3 que multiplica x menos 1. Lembre-se que o modo geral se apresenta como ax elevado a 2 mais bx mais c. Basta olhar essa função e já sabemos que ela será uma curva para baixo, o u ao contrário, devido ao termo a ser negativo. Teremos então um ponto de máximo. Conforme o valor que encontramos de delta, já saberemos onde o eixo x passará em relação à curva. E o termo c é que define um dos pontos, onde a curva tocará o eixo y, o eixo das ordenadas, exatamente no valor de y igual a menos 1 e x igual a zero, é óbvio, né? Para cálculo das raízes da função, ou seja, onde a curva tocará o eixo de x, para facilitar as contas, faremos logo o cálculo inicialmente do delta. Delta
é igual a b elevado ao quadrado menos 4, que multiplica a e c. Ficam 3 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 2 e menos 1. 3 ao quadrado é 9 e menos vezes menos é mais, vezes menos fica o menos. 4 vezes 2 é 8, vezes 1 continua sendo 8, então temos como resultado o 9 menos 8, que sobra 1. Resultado de ΔI, como A é negativo e ΔT é positivo, teremos uma função onde o gráfico é um U, ao contrário, invertido, e essa parábola é atravessada pelo eixo de x. Para calcularmos as duas raízes, procuramos o valor de x' e do x duas linhas. X' fica menos 3, que soma, no caso de x', com a raiz de 1, que é o delta, sobre 2 vezes menos 2. Continuando, a raiz de delta, o 1, é 1. Fica menos 3 mais 1 sobre 2 vezes o menos 2, que já podemos dizer que resulta em menos 4. Menos 3 mais 1 são 2, dividido por menos 4. Com relação ao sinal, menos dividido por menos é o mais. O resultado é 2 sobre 4, que podemos simplificar. Fica 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5 ou meio. Temos aí a primeira raiz como solução. Para cálculo da segunda raiz, o x duas linhas, faremos a mesma operação, porém com sinal de menos. X duas linhas é igual a menos 3, que nesse caso do x duas linhas é menos a raiz de delta, o 1, Tudo isso sobre menos 2, que multiplica 2. Já podemos dizer que é o menos 4. A raiz de 1 é 1. Temos então menos 3 menos 1, que divide tudo isso sobre menos 4. Menos 3 com menos 1 é menos 4 no numerador da divisão, que sobre o menos 4 divisor, menos dividido por menos, é mais. E 4 sobre 4 é 1. Temos aí o novo valor do x duas linhas, 1 positivo. Sabemos então que os zeros das funções são x igual a 0,5 e x igual a 1. Para o cálculo dos vértices, usamos as fórmulas. X será igual a menos b sobre 2, que multiplica o a. Ficando aí, menos que multiplica mais 3 sobre 2, que multiplica menos 2. Menos vezes mais é menos 3, vezes o 1, que não aparece, mas está aí, é 1. Então fica menos 3. Sobre 2 vezes menos 2 é menos 4. Fica menos 3 sobre menos 4, que é o mesmo que 0,75. Para o valor do y no ponto de vértice, que nesse caso há um ponto de máximo, o a é negativo. Fazemos menos delta, que é o 1, ou seja, menos 1 sobre 4, que multiplica o a, que é 4 vezes menos 2, que resulta em menos 8. Menos 1 sobre menos 8, menos vezes menos é o mais, e 1 sobre 8 é 0,12. Resultado para o y, 0,12. Quando o x valer 0,75 no ponto P do vértice da parábola, temos aí, portanto, o ponto P, 0,75, valor de x, vírgula 0,12, valor de y, do ponto de vértice, ponto máximo da parábola. E as raízes 0,5 e 1 com uma concavidade para baixo, pois o a é negativo, e onde a curva toca o eixo do y é exatamente no valor menos 1. Já está desenhado o gráfico com todas essas informações. Observem bem a figura do gráfico embaixo, que aí se apresenta o ponto de máximo, o valor encontrado de vértice, as raízes cortando o eixo x, os valores de 0,5 e 1. Por favor, deem um pequeno desconto com relação ao desenho do gráfico, tendo em vista que esse gráfico ele foi feito num computador, mas para fazer essa questão eu tive que desenhar de mão livre no aplicativo Paintbrush. Bom, além das raízes, vértices, observem também a parte inicial da parábola que toca o eixo y no valor de menos 1. Bacana, tranquilo, né? Bom, pessoal, seguimos adiante. Estudamos aqui as funções exponenciais. Primeiramente, para dizermos que é uma função
exponencial em geral, ela é vista na seguinte formatação: y, que é igual a elevado a x, ou também pode ser representada pela função f de x, que é igual a elevado a x. Devemos lembrar que o a base da função, sempre deverá pertencer aos números do conjunto dos reais, tal que a seja sempre maior do que zero, e a seja diferente de 1. Lembre-se das regras da exponenciação. Revisem-nas se for necessário. Se o a for zero, inviabiliza o resultado, que sempre será o mesmo. Zero elevado a qualquer coisa é zero. Dizemos que o valor a na função exponencial é a base. Aqui também poderemos dizer, só de observar a função, mesmo sem ter feito o gráfico conforme o termo a base, se é uma função exponencial crescente, quando a for maior que 1, ou seja, o a for positivo, e também podemos dizer que se trata de uma função exponencial decrescente, quando a base da função estiver no intervalo. Prestem atenção entre o 0 e 1, ou seja, se a for maior que 0 e a for menor do que 1. É uma função exponencial decrescente. Observamos aí também representados como modelos de alguns gráficos diversas funções exponenciais, algumas crescentes e outras decrescentes. Para traçarmos o gráfico de uma função exponencial, como neste exemplo, procedemos semelhante às outras funções. Atribuímos valores a x, preferencialmente valores pequenos, para facilitar os cálculos e que englobem o lado positivo, o lado negativo e o zero. Temos aqui no exemplo a função de x igual a 2, que está elevado a x. É a forma geral de uma função exponencial. Atribuindo ao valor de x o valor de menos 2, estimamos o menos 2 fica 2 elevado a menos 2, e para tornar a expressão positiva, passamos tudo numa divisão, em que o 1 divide 2 elevado a 2, que é 4, nos dando o resultado de 1 sobre 4. Ou ainda, continuando, temos o valor de 0,25. Tranquilo, né, pessoal? É bom rever as regrinhas de operações com expoentes negativos. Continuando, atribuímos ao x ao valor de menos 1. Se f de x é igual a 2 elevado a menos 1, fica então 1 sobre 2 elevado a 1, que são 2. Logo, o y vale 1 sobre 2 ou 0,5, quando x for menos 1. Quando o x valer 0, usamos a regra que todo número elevado a 0, seja qual for, por definição, o resultado é 1. Quando x valer 1, também usamos a regrinha. Todo número elevado a 1, por definição, é igual a ele mesmo. Ou seja, para x igual a 1, y vale 2. Podemos dizer que f de x é o mesmo que y. Então, quando atribuímos o valor de x igual a 2, temos 2 elevado a 2, que são 4. Também facilitou bastante nossas contas, não é mesmo? Diante desses valores obtidos aí, já podemos montar o gráfico da função. Reparem que, como o a é positivo, temos aí uma função crescente. Para melhor visualização dos valores, foi exposto uma grade, para que vejam o real comportamento da curva. No dia a dia, as funções exponenciais geralmente são usadas para representar o crescimento ou decrescimento de uma quantidade, como, por exemplo, a população de uma cidade. Temos aí nesses exemplos de funções, uma com a base maior do que 1 e outra com a base menor do que 1. Na primeira função, onde f de x, que é igual a 2 elevado a x, onde a base é maior que 1, o domínio da função de x é o conjunto de todos os números reais. A imagem de f de x elevado a 2 é igual para todos os números reais e positivos. A função, portanto, que aí se apresenta é crescente, e no caso da segunda imagem, do segundo gráfico, f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x, tendo a base menor do que 1. Temos aí uma função decrescente. Observem bem que pela terceira imagem,
Quanto maior for o valor da base da função exponencial, mais será inclinada a curva do seu gráfico. É isso aí. Vamos passar agora ao estudo das funções de seno e de cosseno. Para que possamos entender essas funções, que tanto são utilizadas no mundo moderno, muito vistas em tensão elétrica, em corrente alternada, onde podemos observar até mesmo o formato das ondas, uma senoide. Vejam aí as figuras da primeira, segunda e terceira imagem. Uma forma senoidal é extremamente necessária fazer primeiramente uma breve revisão de cálculo de seno e cosseno de um ângulo, pois não há como ver esse tema sem passar por esses tópicos. Só a título de curiosidade da história desta palavra seno, ela foi introduzida pelos árabes numa trigonometria baseada na meia corda de uma circunferência, apresentada aos hindus. Os árabes haviam traduzido os textos de trigonometria do sânscrito. Os hindus deram o nome de Jiva, a metade da corda, e a palavra transformou-se em Jiba. Como é comum em árabe escrever apenas consoantes, ficou o JB, que foi traduzida para o latim como Jaíbe, Baía ou Enseada, e escreveram simos para o latim, que acabou virando o nosso seno em português. Temos aqui um triângulo do tipo retângulo, que, como o próprio nome diz, tem em um dos ângulos o ângulo reto, ou seja, o ângulo equivalente a 90 graus. Imaginem duas retas perpendiculares, é esse ângulo formado, e nesse caso temos letras para identificar os lados e os vértices desse triângulo. Reparem que temos os vértices A, B e C, que são pontos comuns entre os lados de uma figura geométrica. Temos também os lados ou segmentos nesse triângulo, que podemos representar como AB, AC e BC. Para representar corretamente os lados ou segmentos do triângulo, usamos um traço em cima das letras. Vejam aí na imagem. Temos também os ângulos internos A, B e C. Verifiquem também que, para representar corretamente esses ângulos, usamos o acento circunflexo para dizer que é um ângulo. Vendo a imagem, entendemos que não é preciso fazer cálculos para ver o lado maior. Como o maior valor de comprimento, que aí está representado pelo segmento AC, damos a esse lado maior o nome de hipotenusa. Paralelamente ao lado maior, temos o lado um pouco menor, mas paralelo também, que chamamos de cateto adjacente. Adjacente quer dizer que ele está ao lado. Continuando, temos o segmento AB, que é o cateto oposto à hipotenusa. Vértice, conforme já foi comentado, é a parte comum que liga os segmentos de reta nesta figura geométrica. No caso que nós estamos vendo aí um triângulo retângulo, a correta identificação dessas partes é importante na análise dos gráficos de uma função seno ou de uma função cosseno. Regra: para calcularmos o seno do ângulo x no triângulo retângulo, usamos a equação que aí se apresenta. Seno do ângulo x é igual ao valor da medida da hipotenusa dividida pelo valor da medida do cateto adjacente. Vejam nesse exemplo que se segue. Temos um triângulo retângulo onde aparecem os vértices P, Q e o R. E os segmentos de reta PQ também chamamos de hipotenusa, com 13 unidades de medida. O cateto oposto ao ângulo X, segmento de reta PR, medindo 5 unidades. E o cateto adjacente, segmento RQ, medindo 12 unidades de medida. Além disso, temos para efeito didático a nomeação em letra dos ângulos. O ângulo X e o ângulo Y, ângulos até agora desconhecidos, além do terceiro ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ângulo que vai dar nome ao nosso triângulo retângulo. Bom, usando a fórmula, temos que o seno de x é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Fica aí o 5 dividido por 13, que resulta em 0,3846.
A seguir mostraremos uma tabela que, pelo seu uso, vocês verão que esse valor corresponde ao ângulo de 23 graus. Se usarmos a mesma fórmula para obter o valor correspondente ao seno do ângulo aí, denominado y, veremos que em relação ao posicionamento desse ângulo y, o cateto oposto já muda, passando a ser o segmento RQ, que mede 12 unidades, e usando a fórmula, temos que o cálculo desse novo seno de ângulo y é igual à divisão entre 12 e 13, que resulta em 0,9230. Também utilizamos a tabela que fornece os valores e os respectivos ângulos. Encontramos o valor de 67 graus referente ao ângulo y. Podemos somar todos os ângulos encontrados. 90 graus referente ao ângulo reto, no vértice R, 23 graus referente ao ângulo x no vértice Q, e mais 67 graus referente ao ângulo y no vértice P. Perfazendo a conta de 23 mais 67 mais 90, o total de 180 graus. Ou seja, a somatória dos ângulos internos de um triângulo perfazem os 180 graus ao todo. Vamos à tabela de correspondência de ângulos. Temos aí a tabela trigonométrica com os valores dos ângulos de 1 a 90 graus, que iremos usar em todos os exercícios que se seguem. Observem especificamente os valores encontrados no exercício anterior. O valor do ângulo x, que foi de 0,384615, na tabela, o valor próximo a esse valor, em correspondência, é o de 23 graus. Prestem atenção aí nos valores da primeira e segunda coluna, próximo do valor de 22 e 23 graus. Temos o valor de 0,37461 para 22 graus e o valor de 0,39073 para 23 graus. Como na resolução o valor encontrado foi de 0,38, o ângulo estimado mais próximo e correto desse valor para a resposta é de 23 graus. Com relação ao outro valor encontrado, vejam os ângulos de 66 graus na terceira coluna, que vale 0,91355. O de 67 graus, vale 0,92051. E 68 graus, vale 0,92718. Como achamos 0,9230, temos 67 graus de ângulo como resposta ao segundo valor obtido na resolução do ângulo y, do exemplo anterior. Podemos aqui observar os ditos ângulos notáveis. São chamados assim por serem usados com maior frequência, em exercícios, em provas, em concurso, etc., pois se referem aos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para o seno de 30 graus, temos o valor de 1 sobre 2 ou meio. Para o cosseno de 30 graus, temos a raiz de 3 sobre 2, e para a tangente de 30 graus, temos a raiz de 3 sobre 3. Para o seno do ângulo de 45 graus, temos a raiz de 2 sobre 2, valor também que é o mesmo do cosseno de 45 graus. E como tangente, temos o valor 1. Para o ângulo de 60 graus, temos o valor do seno de raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, ou meio. E por último, a tangente de 45 graus, temos o valor de raiz de 3 sobre 3. É isso aí, pessoal. Vamos observar agora um exemplo de cálculo de ângulo, mas dessa vez utilizaremos o cálculo do cosseno do ângulo. Temos aqui também um triângulo retângulo, onde aparecem os vértices P, Q e o R, e os segmentos de reta PQ, também chamados de hipotenusa, com 13 unidades de medida. O cateto oposto ao ângulo X, segmento de reta PR, medindo 5 unidades, e o cateto adjacente, segmento RQ, medindo 12 unidades de medida. Usando essa nova fórmula dada, que diz que o cosseno de um ângulo X é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, também temos uma nova conta dessa vez. Vai ficar o 12 dividido por 13, que resulta em 0,9230. Utilizando a mesma tabela de valores de ângulos, de 1 a 90 graus,
temos que esse valor de 0,9230 é aproximadamente 67 graus, ou seja, o cosseno do ângulo x é de 67 graus. Se usarmos a mesma fórmula para obter o valor do cosseno do ângulo y, que é em relação ao posicionamento do ângulo y, o equivalente a dizer que o cateto oposto ele vai mudar, passando o segmento RP ou PR, que mede 5 unidades, e a hipotenusa é o segmento PQ, que é 13 unidades. Ao usarmos a fórmula, temos que o cosseno do ângulo y é a divisão entre 5 e 13, resultado em 0,3846. Também utilizando a tabela, que fornece os valores e os respectivos ângulos, encontramos o valor equivalente a 23 graus desse ângulo y. Também podemos somar todos os ângulos encontrados, 90 graus do ângulo reto no vértice R, 23 graus do ângulo Y, vértice P, e mais 67 graus do ângulo X no vértice Q. Perfazendo a conta de 23 mais 67 mais 90, o total de 180 graus. Ou seja, pelo cálculo dos cossenos, a somatória dos ângulos internos de um triângulo retângulo continua perfazendo 180 graus ao todo. Temos aqui o estudo do ciclo trigonométrico. Para isso, ao traçarmos o gráfico de uma função qualquer, seja ela a função seno ou a função cosseno, ou a função tangente, é necessário usar esse ciclo trigonométrico. Parecido de como usamos para fazer o gráfico de uma função afim ou quadrática, a do primeiro grau, também desenhamos duas retas perpendiculares, onde a reta vertical será o eixo y e a reta horizontal será o eixo x. Proporcionalmente às retas desenhadas, incluímos na figura toda um círculo que terá 4 quadrantes. Observem bem aí. E a partir desse ciclo desenhado, teremos o eixo y, que será chamado eixo dos senos. E o eixo x será agora, já com o ciclo trigonométrico desenhado, também chamado eixo dos cossenos. Veremos o porquê adiante desse nome, eixo dos senos e eixo do cosseno, assim como mostra a segunda figura aí desenhada. Para calcularmos um valor num ponto qualquer, como no exemplo da primeira figura, se tivermos um círculo com 2 centímetros de diâmetro, imagine que o raio será metade de 2 centímetros, ou seja, 1 centímetro, pois conforme a regra, o diâmetro de 1 centímetro é sempre o dobro do raio desse círculo. Veja aí a figura. Para o ponto P qualquer, temos valores para o x e o y específico a esse ponto. O seno desse ângulo, chamado de θ, é assim que se lê esse símbolo de O cortado, será dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembram-se da regra estudada? Ou seja, considerando o ângulo θ em relação a esse ângulo, temos que o ponto entre o 0 e o P, a chamada hipotenusa, imaginando aí supostamente um triângulo. Imaginem e observem. E a hipotenusa, nesse caso, mede 1 centímetro. Afinal, ela equivale ao mesmo tamanho do raio do círculo. Lembram? Tá tranquilo. Temos, então, como o cateto oposto a essa medida, entre o 0 e o valor no eixo y, eixo dos senos, até proporcional. Vejam o pontiagudo aí, proporcional ao ponto P. É o mesmo tamanho, concordam? Vão acompanhando aí na figura. Logo, o valor de y assumido no ponto P, dividido por 1, será igual ao seno do ângulo θ nesse primeiro círculo aí mostrado. Já para aproveitar o mesmo gráfico, o mesmo ciclo trigonométrico, iremos utilizar para descobrirmos o cosseno desse mesmo ângulo θ. Usar a regra aprendida de cosseno de um ângulo, que é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa, que nesse caso será os valores assumidos pelo eixo dos x, aí mudou, né? Também chamado eixo dos cossenos, sobre o valor da hipotenusa, que já sabemos que ela mede o mesmo tamanho do raio desse círculo, ou seja, 1 centímetro. Podemos assim deduzir, conforme aí o segundo círculo desenhado na figura, que no ciclo trigonométrico temos o eixo dos senos
temos o eixo dos cossenos, e diante de um ângulo qualquer, nesse caso, o ângulo denominado θ, o ponto P é composto pelo cosseno de θ e pelo seno de θ. Tranquilinho, né, turma? Hã? Se não, revejam a matéria de cálculo de ângulos com calma novamente e revejam essa explicação. Devemos lembrar de que, pela regra colocada por Pitágoras, aquele matemático da famosa regra dos quadrados, lembram? Onde teremos sempre que a soma dos quadrados do cateto oposto com o cateto adjacente será igual ao quadrado da hipotenusa. Tranquilo, né? Bom, podemos dizer então, com tudo isso, que o seno de θ é igual a y e o cosseno de θ é igual a x. Daí também podemos deduzir que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Beleza? Bacana, né? Tranquilo. Depois das devidas e necessárias explicações para introduzirmos essa função trigonométrica, vamos finalmente ver aí de fato a função seno, onde, dados os valores de x e y e feitos os devidos cálculos, ficam para serem revistos em casa. Não temos aqui tanto tempo para isso. Teremos a seguinte tabela de equivalência. Quando o valor de x for zero, temos y igual a zero. Quando o valor de x for π sobre 4, lembrem-se que o valor de π representa 180 graus no círculo trigonométrico. E 180 dividido por 4, façam as suas contas rapidamente aí. 180 por 2, 90 dividido por 2 é igual a 45. 180 dividido por 4 é o mesmo que 45 graus. Então, para x igual a 45 graus, teremos 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. Quando o valor for π sobre 2, π, 180 dividido por 2 é o mesmo que 90 graus. For 90, y será 1. Quando o valor de x for 3π sobre 4, é o mesmo que 135 graus. Teremos o y igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. Quando o valor de x for π, ou 180 graus, como já sabe, o valor de y será zero. Quando o valor de x for 5π sobre 4, teremos o y igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. Quando o valor de x for 3π sobre 2, ou 270 graus, teremos o valor de y igual a menos 1. Quando x for 7π sobre 4, y, ou 315 graus, calma que nós vamos voltar nessa conta a seguir. O y será igual a menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. E quando tivermos o valor de x igual a 360 graus, ou 2π, temos aí o y igual a zero. Y assumirá valores simples e conhecidos, 0, 1, 0, menos 1, 0, e outros racionais conforme determinamos o valor de x. Lembre-se de que π vale o ângulo de 180 graus. E para sabermos quanto é 7π sobre 4, naquela conta que passou, por exemplo, basta substituir o π por 180 e fazermos 180 vezes 7 são 1.260, que divididos por 4 são 315. No caso de 5π sobre 4, temos 5 vezes 180, que é 900, dividido por 4, que é 225 graus. Nem precisa dizer que escolhemos de propósito esses valores sequencialmente para cobrir todo o círculo trigonométrico, onde os valores de x assumiram em graus os valores de 0 grau, 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus, 225 graus, 270 graus, 315 graus e 360 graus. Observe que os valores obtidos após os cálculos, os valores de y, variam entre 0, 1, sobre 2 raiz de 2 e 1. Sejam positivos ou negativos. Diante disso, dado um ângulo de medida x, podemos dizer que a função seno é a relação que associa a cada x, dada em reais, o seno desse ângulo x, denotado pelo número real, seno de x. A função é escrita dessa forma. Função de x é igual ao seno de x, ou também podemos dizer que y é igual ao seno de x.
Acima temos o intervalo de 0 a 360 graus, desenhado no círculo trigonométrico. Bem tranquilo, né, turma? Tá bom? Temos aqui o famoso gráfico da função seno, onde obteremos os valores máximos de y, entre o 1 positivo e o 1 negativo. Lembrem-se de que o valor de 1 sobre 2 raiz de 2, tão visto, vale aproximadamente 0,7071, porque a raiz de 2 é aproximados 1,41 vezes 0,5, ou a metade, são aproximados 0,70, que ainda assim é menor que 1. Dessa forma, temos valores limitados dos valores de y. No eixo dos senos, y é seno, entre o 1 negativo e o 1 positivo. Para cada evolução do valor de x, observem aí, temos essa variação mostrada. Nessa função de x é igual ao seno de x, ainda no mesmo círculo trigonométrico do exemplo, de raio igual a 1 centímetro, então temos aqui, como domínio da função seno, os números reais. Porque o x pode assumir qualquer valor real. E temos na imagem que o seno possui um valor de máximo e um valor de mínimo, como já mostrado também antes. Estando a imagem no intervalo entre o -1 e o 1, incluindo, inclusive, esses dois valores. Vimos também pelo gráfico que ele se repete no intervalo de 0 a 2π, que já falamos equivale a 360 graus. A esse intervalo chamamos de senoide. Basta simplesmente escrever os pontos em que a função é nula, de máximo e mínimo, no eixo cartesiano. Ao verem o estudo, por exemplo, de uma corrente elétrica alternada, através do osciloscópio, um aparelho que estuda a eletricidade, demonstrando de forma gráfica, aparece essa forma de onda senoide, ou forma de onda senoidal. Se considerarmos as partes positivas e partes negativas dos valores, podemos observar aí bem parecida com vales e morros da geografia terrestre. Do mesmo modo que na função seno, temos também aí a demonstração da função cosseno. A partir dos valores escolhidos, de propósito, é lógico, para dar certo e seguir em todo o círculo trigonométrico, para x e encontrarmos o y, façam as contas aí, essa tabelinha. Temos como resultado final que na função de x é igual ao cosseno do valor x, ou também podemos dizer y é igual ao cosseno de x. Podemos então verificar como fica o gráfico da função cosseno e os valores no círculo trigonométrico do cosseno. Nessa função de x, que é igual ao cosseno de x, ainda também pode ser observada no modelo e nesse exemplo dado, de raio de 1 centímetro, temos aqui que também como domínio seja o conjunto dos números reais, pois x pode assumir qualquer valor real, ou seja, o domínio são os números reais. E na imagem também temos o intervalo representado nos valores de -1 a 1 positivo, incluindo esses dois valores aí falados. O gráfico mostra o intervalo de 0 a 360 graus, ou 2π, não é isso mesmo? E nesse intervalo, nós aqui vamos ter a cossenoide. Observem bem a diferença entre as funções de seno e cosseno. Voltem depois aos estudos e observem bem estas duas formas de gráficos. Notem diferenças no intervalo dado entre 0 e 360 graus. Temos que na função seno começa do 0 e na função cosseno começa do 1. A cossenoide assim se apresenta como na figura 1. E basta na representação gráfica escrever os pontos em que a função é nula, máximo e mínimo no eixo cartesiano. Bom, pessoal, espero sinceramente que tenham gostado dessa nossa quarta videoaula. Lembre-se novamente que após essa videoaula vocês farão a nossa atividade prática. Continuamos a utilizar o nosso jogo adaptado de Ludo. Será formado grupos de alunos e as questões serão repassadas referentes a essa aula, pelo seu tutor, pela sua tutora presencial.
conta muito, muito mesmo pontos a sua participação e o seu envolvimento. Também, quem conseguir andar mais casas, chegar à frente, leva mais pontos. Aproveitem e divirtam-se. Boa sorte e um ótimo jogo. Encerramos aqui a nossa aula. Vocês também podem tirar dúvidas nos fóruns. Abraços a todos e até mais.